Bom dia, gente. Antes eu vou fazer alguns esclarecimentos, né? Como o Virgílio já fez a introdução, o Geraldo fez a colocação, acho que só tinha a turma da frente aqui, não sei se o povo já tinha chegado. O Geraldo tem uma mania de fazer apologia ao Galo e ele acha que todo mundo é atleticano. Ele tem uma mania? Não sou, não. Viu? Aí ele fala assim, ele está feliz porque agora o Cruzeiro subiu. Não, peraí, veja bem. Eu estou feliz. Pronto. Se o Cruzeiro sobe, se o Cruzeiro desce, se o Cruzeiro ganha, se o Cruzeiro perde, problema dele. Eu estou feliz. A gente não pode ficar feliz em cima de uma condição. Esteja feliz com o seu time. Se ele ganhar, esteja feliz consigo mesmo se ele perder. Não é o seu time que te traz felicidade, muito menos dor. Combinamos? Nós temos motivos de alegria na terra. E aí nós vamos zelar por esses motivos. Enfim, o meu time subiu para a primeira divisão. E pela primeira vez ele vai ganhar um título da segunda. Ah, não, gente, é bom, ué. Título é sempre bom. Título é igual dinheiro. Nunca é demais. Concordam? Todo mundo concorda ou não? Pois é, Deus não pensa assim. Por isso que você não ganha na loteria. Deus já acha que é demais. Então você pode julgar e não ganha. Tá claro? Mas para nós, né, que temos esses conceitos, nunca é demais, é igual título. Então, veja bem, o nosso tema... em relação à nossa casa, que o Virgílio fez algumas colocações, quem foi em Belo Horizonte, tiver a chance de conhecer, já teve gente que foi lá, conheceu a nossa casa. Quem tiver a chance, pega o meu telefone depois, o Virgílio tem meu telefone até no umbral, tá certo? Não é difícil me achar nem na treva, porque ele localiza a gente. Aí quem for... se convida. Nem sempre eu estou lá durante o dia, eu estou sempre nos finais de semana, quando eu não estou fora, como este, mas quem tiver a chance, se convida, me liga e a gente organiza alguém para receber a pessoa que queira nos visitar. Combinado? Não tenho Instagram. Aí eu vou contar para vocês uma conversa que eu tive com um garoto nosso lá interno, né? Nós temos alguns garotos, nossos internos são paralisia cerebral, mas nós temos uns que têm paralisia cerebral leve, e aí ele escuta a rádio o dia inteirinho, aí alguém vai lá e dá de presente para ele um celular, e ele comunica com a gente o dia inteirinho. Ele chegou para mim e falou assim, a hora que eu estava dando banho nele, ele falou assim, papai, você tem Instagram? Eu falei, não. Papai, por que você não tem Instagram? Eu falei, meu filho, a pergunta é outra. Por que eu preciso ter Instagram? Aí ele falou assim, para você ver a vida das pessoas. Aí eu falei assim, mas para que eu preciso de ver a vida das pessoas? Aí ele respondeu assim, não precisa de ver a vida das pessoas. Mas, pai, é importante você saber o que as pessoas estão comendo. Eu falei, e para que eu preciso saber o que as pessoas estão comendo? Ele falou assim, não precisa saber o que as pessoas estão comendo. Aí ele respondeu assim, papai, então você não precisa de Instagram. Eu não tenho Instagram. Entendeu? Não tem não. A nossa casa, se você colocar Lar Fraternidade Maria de Nazaré, claro que o Instagram tem outras funções que não é ver a vida das pessoas e ver o que as pessoas estão comendo, embora seja isso que elas estejam fazendo. Mas, eu não tenho Instagram. A nossa casa chama Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Se colocar Lar Fraternidade Maria de Nazaré, já aparece o nome e a sigla, Lafran. Ou colocar Emerson Pedersoli, Emerson P, aí já aparece. Pedersoli, e aí vai aparecendo também informações da casa. Ok? Veja bem, o nosso tema, ele é baseado, inclusive, numa colocação de um psicólogo americano. O livro se chama Por que Tenho Medo de Dizer Quem Sou? É uma pergunta no livro. O nosso tema é esta questão. Então, nós vamos chegar nesta questão, mas a partir de uma colocação de Jesus, quando ele vai falar para a gente de uma parábola. Quando ele disse para nós uma pequena história, no capítulo 10 de Lucas, quando ele fala para nós assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores. Então, só este versículo
descia um homem de Jerusalém para Jericó. Quando a gente pega este versículo, descia de Jerusalém para Jericó, a gente faz uma analogia como sendo o descer de uma cidade alta para uma cidade baixa. Descia um morro. Mas veja, as duas cidades, elas tinham quase a mesma altura em relação ao nível do mar. Quando Jesus fala, descia de Jerusalém para Jericó, não era descia. Ele colocava o descia padrão mental. Descia o padrão mental, ou seja, saía da cidade de Jerusalém e entrava na cidade de Jericó. Hoje, nós aqui, no movimento que estamos, na reunião que convivemos, nas reflexões que fazemos, nos sorrisos que trocamos, estamos na nossa Jerusalém. Quando a gente sai daqui e adentra um inferno social que conturba o nosso estado íntimo, entramos na Jericó. Ou seja, saímos da cidade de Deus e entramos na cidade do comércio, dos interesses sociais, dos interesses pessoais. Ah, mas então a gente tem que ficar aqui o tempo todo? Não. Mas a gente tem que pegar este clima, pegar este ambiente, pegar essas relações e transpor os muros da casa espírita e fazer contato com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os transeuntes da via pública. Nós temos que fazer esse movimento. Quando a gente não faz esse movimento, a gente desfruta do que a gente está escutando aqui, mas ficamos só aqui. Então, descia um homem de Jerusalém para Jericó, nós não precisamos de descer, ou seja, não precisamos de sair do padrão vibratório equilibrado, do padrão vibratório sintonizado com a espiritualidade superior, não precisamos, e entrar na Jericó dos interesses da criatura humana, não precisamos. Ah, Emerson, mas nós também somos humanos, o que é verdade, mas nós temos perspectivas diferentes. Nós temos relações diferentes, nós temos conhecimento diferente. E aí, o momento que nós vamos fazer de reflexão é depois que a gente sai daqui. Se a gente não meditar sobre esses movimentos, a vida não vale a pena ser vivida. Quem diz isso é Sócrates. Sócrates coloca isso para nós. Se não meditarmos no bem-estar que estamos vivendo, a vida não vale a pena ser vivida. Por que Sócrates diz isso? Ora, ele traz que a meditação, ela é o processo de reflexão absolutamente necessário para a mudança. Então, você imagina, a gente medita para que a gente mude. Meditar significa refletir, meditar significa pensar, meditar significa avaliar, significa reavaliar, significa fazer movimento de autoconhecimento. E aí vale a pena ser vivida a vida. Então você imagina, nós podemos fazer esse movimento aproveitando a Jerusalém. Podemos transpor os muros da casa espírita e continuarmos na Jerusalém dos nossos dias, nas nossas relações, os nossos familiares e amigos. Podemos continuar em Jerusalém. Não precisamos de entrar na Jericó. Mas ainda assim abrimos guarida para Jericó. O que acontece conosco? Quando a gente abre guarida para Jericó, a gente se envolve com as inverdades, a gente se envolve com as discussões, a gente se envolve com as agressões, a gente se envolve com o pensamento negativo. Eu tenho uma amiga no movimento espírita, ela falou assim: Emerson, pelo tempo que eu tenho de doutrina, pelo conhecimento que eu tenho de doutrina, Emerson, eu não tenho como esconder que eu já caminhei bastante. Não sou um anjo, mas eu caminhei bastante. Falei, que bom, minha filha. Emerson, mas tem uma dificuldade que eu não estou dando conta de ficar livre dela. Eu falei, minha filha, qual a dificuldade? Emerson, só para você que eu posso contar. Eu falei, qual que é a dificuldade? Ela falou, Emerson, eu adoro fofocar. Eu falei, como é que é? Emerson, eu adoro fofocar. Emerson, eu adoro. Não tem pessoas que adoram comer? Eu adoro fofoca.
Quando eu vejo que tem um grupinho reunido ali, eu já vou chegando devagarinho, e aí eu vou escutando. Mas quando eu estou escutando, eu já estou escutando e pensando para quem que eu vou contar, de tanto que eu gosto de fofoca. Eu falei assim, mas minha filha, você não consegue ficar livre. Emerson, eu não consigo. Emerson, é tão bom a gente poder falar mal dos outros. Não tem nada melhor do que isso. Contar para as pessoas, divulgar. Emerson, eu sei que isso é uma desgraça, mas eu não dou conta de me libertar dela. Eu falei, filha, mas que bom, eu sinto feliz com você. Ela falou assim, por quê? Porque eu faço fofoca? Não, porque você descobriu que você é fofoqueira. Eu estou feliz por você ter descoberto. Você sabe por quê? O nosso problema, o meu e da maioria das pessoas, é que a gente não descobriu. A gente não descobriu. E se alguém coloca para a gente ainda briga com a pessoa, como se a pessoa estivesse nos agredindo. Se uma pessoa falar com você que você é fofoqueiro, se falar que você é possessivo, se falar que você é alcoolista, se falar que você é sexólatra, se falar que você está sempre discordando e arranjando uma justificativa. E no seu caso, não. Você já descobriu. Se você já descobriu, você está a um passo da mudança. Nós que ainda não descobrimos, estamos a uma estrada da mudança. Por quê? Porque temos dificuldades de reconhecer as mazelas que carregamos. E convivemos na Jericó. E caímos frequentemente nas mãos dos salteadores. Que são aqueles desencarnados que muitas vezes sopram na nossa vida, sopram no nosso ouvido. Você viu o que falou de você? E ainda depois fala assim, você vai deixar? É capaz que o Espírito até coloca a mão na cintura e ainda fala assim, eu quero ver o que você vai fazer. Só que a gente não está vendo o Espírito, mas eles estão nos atentando. E aí você escuta aquela informação. Mas por que você escutou aquela? Você não escutou o seu mentor falando com você, deixe estar, o outro ainda vive as conturbações do seu estado íntimo. Mas a gente escutou aquela, viu o que falou de você? Por que isso tem a ver com a nossa entrada na Jericó? Nós entramos nas conturbações sociais. E a gente começa a criar situações de sofrimento. Então, manter a Jerusalém é dificílima, mas é absolutamente necessário. Se nós ficarmos alimentando a Jericó dos nossos dias, um dia, uma semana, um mês, um ano, nós não vamos fazer mudanças nunca. Nunca. Teve uma pessoa que chegou para mim no movimento espírita, depois dela estar envolvida conosco no trabalho, e depois de um ano, eu chamei para ela, envolvida conosco no estudo na casa espírita, depois de um ano eu a convidei para trabalhar. E ela falou assim, mas eu estou começando agora, né, tem um ano só que eu estou, então deixa eu me envolver mais. Depois de 2 anos que ela estava indo frequentemente às reuniões, eu a convidei de novo para trabalhar. Se eu estou começando agora, tem só 2 anos, né, que eu estou assim estudando, então deixa eu ficar mais um pouco, aí depois eu vou trabalhar. Depois de 3 anos, eu cheguei para conversar com ela, ela falou, já sei, você vai me convidar para trabalhar. Emerson, deixa eu te dizer, nessa encarnação eu vim para estudar, na outra eu venho para trabalhar, tá certo? Vocês sabem por quê, gente? Tem pessoas que não querem abraçar o trabalho nunca. Não querem abraçar o trabalho nunca. Isso não é legal para o próprio crescimento da criança. O estudo é importante? Ele é importante. Mais importante do que o estudo é o trabalho. Mas, quem dera nós pudéssemos associar as 2 asas do processo evolutivo, razão e sentimento. Ou seja, estudo e trabalho. Quem dera. Mas se nós não conseguirmos, nós vamos nos atentar para o trabalho. Essa colocação está no livro dos Médiuns, no capítulo 27 do livro dos Médiuns, intitulado Das Mistificações. No item 301, ele vai colocar para nós a importância do trabalho. Mas no 5º parágrafo, ele coloca para nós, Kardec pergunta para os espíritos, aquelas pessoas que muitas vezes não se envolvem com o estudo, não corre risco delas aceitarem tudo que lhes é dito, sem avaliação? A espiritualidade coloca, mais importante do que a teoria
é a prática. Se ela se envolver com o bem, isso basta. Se ela se envolver com o bem, isso basta. Por que nós associamos a teoria? Porque nós precisamos nos instrumentalizarmos, porque a teoria nos favorece, como coloca para a gente o Livro dos Espíritos na questão 165. O conhecimento ele é importante, porque ele nos alivia. Ele nos alivia. Então, a gente precisa conhecer. Mas se a gente vive na Jericó conturbada dos dias, a gente não consegue se favorecer em Jerusalém. Imaginem vocês o movimento que nós estamos vivendo hoje. E eu estou colocando hoje, final de setembro de 2022. Estamos a uma semana das eleições. Veja como as relações estão conturbadas. As pessoas estão muito mais envolvidas com a Jericó do que com Jerusalém. As pessoas estão preocupadas muito mais em confronto do que em conflito. O que é conflito? Eu falo A, vocês falam X, e vocês não vão me convencer que o X está certo, e eu não vou convencê-los de que o A é que está certo. Isso é conflito. É um respeitar a opinião do outro. Isso é conflito. Confronto, eu falo uma coisa, você fala outra, e eu vou te convencer que eu estou certo, você vai me convencer que é você que está certo, e nós vamos aumentar o tom de voz, e à medida que a gente começa a gritar, a gente perde a razão. Quem grita, perde a razão. Imagina isso no núcleo familiar. André Luiz, no livro Sinal Verde, nunca fale aos gritos abusando da intimidade doméstica. Nós estamos vendo os gritos no movimento familiar, estamos vendo os gritos no movimento social, estamos vendo os gritos no movimento político. E quanto mais grita, mais agressões aparecem. Quem grita perde a razão. Mas é porque ele está gritando? Não, porque normalmente quem grita perdeu a argumentação. Imagine uma mãe, nós passamos por isso. Muitos de nós já não fizemos isso com os nossos filhos, mas passamos por isso com os nossos pais. Os nossos pais falavam conosco, começava a chamar atenção, e a gente testava a chamada de atenção, e aí ele falava assim, quando ele perdia a paciência, ele falava assim, e se você fizer... Aí ele aumentava o tom de voz. Se você fizer isso, você vai ver o que vai acontecer. Quando ele já falava o que vai acontecer, ele também já não sabia, ele já perdeu. Aí a gente ia lá e perguntava assim, o que vai acontecer? Menino, eu vou acabar com a tua raça. Aí ficou pior, não ficou? Acabar com uma raça inteira. Não é matar a gente, não, gente. É a raça toda que nos originou. Mas é porque já não tem mais o que falar, não tem argumentação. Quem grita, perde a argumentação. No movimento político, nós estamos vendo isso. Estamos assistindo muito mais a Jericó dos nossos dias do que a Jerusalém. E aí vocês vão ver depois um videozinho que a gente postou de um mês para cá. Nós temos feito pequenos vídeos falando de política. O primeiro chama-se A Política dos Espíritos. Nós não falamos da política que está aí, a política dos espíritos. Como Santo Agostinho fala sobre política no Livro dos Espíritos, nos 2 últimos parágrafos da obra. Ele fala sobre política e como que nós espíritas devemos lidar. Depois, uma outra página que se chama Indignação. A outra que se chama O Esperançar Político. E a última que vai sair essa semana agora, durante todo o mês, a gente falando sobre a necessidade de nós reavaliarmos posturas sem agredirmos e sem sermos agredidos. Por quê? Para não abrir espaço para Jericó, para viver a Jerusalém. Estuda e trabalha, estuda e trabalha. Mas mesmo eu fazendo isso, eu tenho questionamento. Por que eu tenho medo de dizer quem eu sou? Pergunta que origina o livro de John Powell. John Powell, ele é um psicólogo americano, só que ele é psicólogo e teólogo. Ele trabalha o lado emocional da criatura, mas ele trabalha também a espiritualização da criatura. Ele é professor de uma universidade em Chicago, Universidade de Loyola, muito renomado nos Estados Unidos, embora poucos tenham escutado falar de outras áreas, mas ele coloca para nós, por que a gente tem medo de falar quem que a gente é? E aí ele coloca, se você encontrar comigo hoje, atenção à observação que ele faz. Como vocês que estão me vendo, tem gente que está me conhecendo hoje pela primeira vez, tem gente que já me conhece da própria casa.
E aí ele diz assim: se você encontrar comigo hoje, eu não sou o mesmo de ontem. Hoje eu aprendi, eu errei, eu acertei, eu corrigi. Ontem eu amei, hoje eu amo. Ontem eu orava e hoje eu oro ainda mais. Então hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje eu já não sou o mesmo de ontem. O que ele está dizendo para nós? Que nós ainda temos dificuldade porque guardamos imagens. Quando nós guardamos imagens, a gente tem medo de se apresentar. Um outro psicólogo que se chama Barry Stevens, ele tem um livro que se chama Não Apresse o Rio. Ele corre sozinho. E essa colocação de Barry Stevens é semelhante, na obra, é semelhante àquilo que John Powell coloca. Não apresse o rio, ele corre sozinho. O que ele está dizendo para nós? Não alimente sentimentos de ansiedade. Não alimente. O rio tem a velocidade dele. Você tem a sua. Seu marido, a sua esposa, seu irmão, tem a velocidade deles. Você não precisa apressá-los. E você não vai contê-los. Cada um na sua velocidade, todo mundo está crescendo. Mas aí a gente volta ao questionamento: por que eu tenho medo de dizer quem eu sou? E ele coloca essa questão na obra. E ele trabalha em cima dessa questão. E ele diz assim: é provável que se eu colocar para você quem eu sou, você pode não gostar. Então, nessa relação com o mundo, o que a gente faz? A gente usa as máscaras. Tem gente que até veio com ela hoje no rosto. Mas quem dera fosse só essa máscara. Quem dera. Nós utilizamos as máscaras personais, onde as pessoas conhecem aquilo que a gente permite que o outro conheça. Então, nós utilizamos essas máscaras da personalidade. Porque John Powell coloca mais: se eu te disser quem eu sou, corro o risco de que você não goste. E aí a terceira elaboração que ele faz, eu acho essa então a mais profunda, quando ele diz para nós assim: e é a única coisa que eu tenho para te oferecer. Talvez essa seja a resposta real dentro do entendimento de cada um. Primeiro, que eu não posso te dizer quem eu sou, porque você me conhece de ontem e hoje eu já mudei. E você só saberá quem eu sou se você conviver comigo. Em segundo, corre o risco de eu te dizer quem eu sou e você não gostar. E em terceiro, e mais profundo ainda, é a única coisa que eu tenho para te oferecer. E se você não gostar daquilo que eu te disser, eu te perco. Enquanto pessoa, enquanto amizade, enquanto colega, enquanto familiar, eu te perco. Então, a gente vai usando as máscaras das relações sociais. Agora, você imagina se nós dessemos conta de elaborar isso sem agredir. O outro nos receber do jeito que a gente é. Isso é extremamente saudável. Mas, por enquanto, nós utilizamos o que John Powell trabalha no livro, o que Freud trabalhou para nós, os chamados mecanismos de defesa. Freud, no final da vida dele, ele foi perguntado por um repórter, depois dele estudar tantas patologias, depois dele ver tantos quadros, dele revisar a obra dele como um todo, ele escreveu muito, depois dele fazer tudo isso, o que é normal para ele? O que é normal? E ele respondeu assim: normal para mim é aquela pessoa capaz de amar e de trabalhar. Logo depois disso, ele desencarna. Vocês imaginem que normal para mim é aquela pessoa capaz de amar e de trabalhar. Nós ainda não damos conta de fazer esse mecanismo de amor e trabalho sem as defesas da alma. Por isso é que ele chama de mecanismos de defesa o que a gente cria nas nossas relações. Por exemplo, vou pegar alguns, ele cita 11 mecanismos de defesa.
Vou pegar um exemplo. Aquela pessoa que está lutando no ringue, lutador de boxe, de MMA, esses, na sua grande maioria, eles estão sublimando o desejo de agressividade. Sublimando. Emerson, mas ali eles estão dando soco, quase que até matar o adversário. Você vê que sublimação é assim, às vezes a gente até mata para sublimar. Eles estão sublimando. O desejo deles é de agredir. Muitos deles já foram gladiadores de outros tempos, e eles estão canalizando para dentro do ringue, sublimação. Muitos casais que brigam, muitas famílias que brigam, muitos amigos que brigam, Freud coloca como sendo formação reativa. Você faz o contrário daquilo que você deseja. O seu desejo é de falar para outra pessoa o quanto que você se entrega para ela, o quanto que você se dedica a ela, o quanto que ela pode contar com você. Mas aí, em vez de você manifestar isso verbalmente, você começa a agredir. Formação reativa. Você faz o contrário do que deseja. Outro mecanismo, racionalização. A gente racionaliza. A pessoa fala assim, por que você brigou com fulano? Mas fulano olhou para mim com um ar de desconfiado. Eu xinguei mesmo. Eu não tinha que brigar, mas eu racionalizo. Ou seja, eu justifico a minha agressividade. Eu justifico a minha má resposta. Eu justifico a minha falta de educação. Eu justifico. Isso é racionalização. É a gente trazer para o nosso entendimento. Outro mecanismo, identificação. A gente sempre escolhe. A identificação é um mecanismo de defesa tão significativo que Kardec perguntou para os espíritos qual o modelo que Deus nos enviou para que nós nos identificarmos. O que os espíritos responderam? Jesus. Parabéns, meu filho. Isso mesmo. É a resposta mais curta do Evangelho, do Livro dos Espíritos. A questão de número 625. É a resposta mais curta. Jesus. Mas nós escolhemos modelos próximos da gente. Vocês vão lembrar, quem tem filhos aqui? Quem tem filho, levanta a mão para mim. Que beleza. Peguei todo mundo aqui. Então, veja bem, nós tivemos uma fase, vou pegar a minha enquanto homem, as mães sabem enquanto mulheres, quando as minhas filhas estavam lá com 4, 5, 6, 7 anos, eu sei que eu fui mais forte do que Sylvester Stallone em filmes de Rambo. Quando elas estavam nessa idade. Eu sei que eu fui do que o Van Damme. E eu já sei que eu fui mais bonito do que Tom Cruise no auge da carreira. Eu sei que eu fui, só que o tempo passou. E eu já não era mais esse modelo, e elas entraram na adolescência, e eu virei o velho. E elas entraram na adolescência. Elas se tornaram adultas, e agora eu sou o pai. Só que eu estou envelhecendo, daqui a pouco elas me internam. Porque é o investimento mais caro que a gente faz no mundo. Vocês sabem por que a gente investe em filho? Porque nós somos basicamente otimistas. E graças a Deus a gente vai lá e investe neles. Porque se a gente fizesse conta, você não teria filhos. Se fizesse conta. Graças a Deus, meus pais foram otimistas. E eu nasci. Porque se eles fizessem contas, eu não teria nascido. Por quê? Porque eles te identificam como herói, depois te chamam de velho, depois falam que você é o pai ou a mãe por causa da fase adulta, depois ainda te interna no asilo. E olha que de vez em quando, você ainda vai escutar no momento de revolta, vai falar assim, eu te odeio. Mas você imagina, nós saímos desse movimento. Nós somos otimistas. E queremos passar para eles o melhor que a gente recebeu. E quando não recebemos o melhor, nós vamos trabalhar o que recebemos para fazer com que eles se frutifiquem daquilo que a gente está plantando neles. Então, mecanismos de defesa. Ah, mas isso é significativo para nós? É. Assim diz Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses. No capítulo 5, no versículo 21, quando ele escreve ao povo de Tessalônia, ele coloca para nós assim, examinai tudo e retende o bem. Examinai tudo e retende o bem. Ele não fala para a gente se conturbar e nem conturbar o outro. Ele não fala para a gente se agredir e nem agredir o outro. Examina tudo que chega para você. Examina. Examina.
Mas examinar, gente, com cuidado. Escuta o que o outro tem a dizer. E se você não concordar, você manifesta o seu ponto de vista. E se o outro quiser te convencer ou te agredir, não manifeste, silencie, mas respeita o seu jeito de pensar. Nós temos uma dificuldade grande hoje nas relações. Eu estava lá com a minha esposa, eu tenho 3 filhas. Eu estava com a minha esposa e 2 das minhas filhas, estávamos nós 3 conversando, uma não estava nesta hora, e aí discutindo isso na última eleição. Eu falei para minha filha assim: filha, eu penso que é melhor você não votar. Na hora que eu falei essa frase, a minha esposa falou assim: o que é isso? A menina está sonhando com a votação, ela já está olhando, ela já discute candidato, ela fala isso, não sei o quê, e ela foi falando. Aí a minha filha mais velha falou assim: pai, ela está doida para votar, pai, você está falando que acha melhor não votar, pai, você está ficando doido. Aí a minha filha falou assim: pai, eu vou votar. Na hora que as 3 falaram, e elas não falavam assim pausadamente não, gente. Aquele perfil de família, todas falam juntas, todas se entendem, e a gente, no papel masculino, a gente olha para uma, olha para outra, para tentar captar. Na hora que elas terminaram de falar, eu peguei e falei assim: filha, continuando, eu acho melhor você não votar do horário tal ao horário tal, porque a sessão está cheia. Só isso. Mas a gente não espera as pessoas falarem. Como a gente não espera, a gente sai interrompendo, a gente não dá tempo do outro argumentar. Se você não der tempo do outro argumentar, como é que você vai montar a sua contra-argumentação? Agora, se a relação for de diálogo, você pode ter argumentação, o outro tem contra-argumentação, e a relação flui. Se a relação não tiver diálogo, você faz uma colocação e o outro vem com um confronto, e aquilo vira contenda, daí a pouco o emudecimento acontece na relação. Estou falando de relação familiar, estou falando de relacionamento profissional, estou falando de relação a 2, relacionamento escolar, acadêmico, relações. Então você imagina, examinar tudo e retende bem, é a fala de Paulo, examina tudo. Durante um período, eu fui militar. E aí, nós temos um encontro dos veteranos do Exército, que alguns colegas montaram daquela época. Então, quando aparece, nós éramos um grupo de aproximadamente 170 militares. Hoje está todo mundo na reserva. Então, aí quando monta um encontro, monta não sei o que, eu vou lá, fico 2, 3 horas e volto. Ou para minha casa, para o abrigo. Já aconteceu de estar no encontro, depois eu vou para a palestra. Às vezes eu estou no trabalho, saio de lá e passo no encontro. De vez em quando fazem essas reuniões, embora a rede social é que mantém o grupo unido. Quando eu cheguei no grupo, só um exemplo, ok? Quando eu cheguei no grupo, todo mundo vem, cumprimenta, não sei o que e tal. Aí chega, militares. Qual o assunto que vocês acham que tem lá dentro? Emerson, Lula ou Bolsonaro? E aí, antes de eu responder, o outro já falou. Porque vocês acham que é só a mulher que faz isso? Quando os homens reúnem, gente, se tiver futebol na frente deles, todo mundo cala. Mas se não for futebol, todos falam. E aí, na hora que me deram a chance de responder, eu peguei e respondi assim: nenhum nem outro. O quê? E começaram a me falar, e falar. Aí um teve a luz de falar assim: por que nenhum nem outro? Eu falei assim: porque eu estou respeitando alguns princípios que eu estudo. Eu sou contra a mentira, a agressividade, a corrupção, o roubo, a enganação, a deslealdade, a desonestidade. Eu sou contra. Aí um dos militares chegou e falou assim: Emerson, então você está sem candidato? Eu falei assim: pois é. Acabou a discussão. Por quê? Porque vai argumentar mais o quê? Eles me deixaram falar, eu falei o que eu sou contra. Se eu sou contra isso, eu sou a favor do avesso. Como eu estou com dificuldade do avesso, então, eles mesmos concluíram, então, pronto, acabou a discussão. Então, você imagina, não houve confronto, mas houve conflito de opiniões. Examinai tudo e retende o bem, por quê? Porque se você examina, você avalia como está o seu estado íntimo. Você avalia o que você precisa mudar, ainda que você não tenha coragem de dizer para as pessoas quem você é.
Porque é difícil? Ah, mas por que é difícil? E se aquela pessoa não aceitar? E só isso eu ter para oferecer. Então, avalia, faz o movimento de autoavaliação. Olha como que funciona. Livro Missionários da Luz. Estava lá conversando Manassés, no capítulo 13, Manassés. Estava conversando com André Luiz, e estava conversando com uma jovem. E aí essa jovem chega para Manassés, na hora que ela chega e vai conversar com Manassés, Manassés fala assim, nossa, você viu o seu mapa reencarnatório? Está feliz? Ela chegou e falou assim, Manassés, ela tirou do bolso o mapa. Eu fiquei pensando, eu não sei o que é um mapa reencarnatório, tá? Eu fiquei pensando, deve ser igual a planta de uma casa, quando o arquiteto te apresenta. Pensei que deve ser isso. Por quê? Ela entrega um papel para o Manassés, ele olha aquele mapa reencarnatório da jovem e fala assim, mas está perfeito. Aí ela fala com ele, Manassés, está perfeito. É isso mesmo, está perfeito. Mas se eu nascer desse jeito aqui, eu vou cair. Minha irmã, tem tantos anos que você está envolvida com estudo aqui no plano dos espíritos, você não vai cair. Manassés, eu vou cair. Se eu nascer desse jeito aqui, minha irmã, você está perfeita, Manassés. Conversa com Alexandre. Conversa com o espírito de Alexandre. Ele precisa corrigir meu mapa. Manassés pega o mapa reencarnatório dela, guarda, encontra com Alexandre e fala com Alexandre. Alexandre, a nossa irmã, eu queria que você desse uma olhada, se possível. Ela pediu para corrigir o mapa reencarnatório dela. O Alexandre olha o mapa, e o Alexandre fala a mesma coisa, mas ela está perfeita. Pois é, Alexandre, mas ela está dizendo que se ela nascer assim, ela vai cair. E aí o Alexandre olha e fala, ela poderá cair, por causa das tendências, mas ela aqui está perfeita. Alexandre, ela pediu para nascer com algum problema. O Alexandre olha e fala assim, vamos colocar um problema nas glândulas endócrinas, e ela vai reencarnar com um problema glandular. E aí devolve o mapa para ela no dia seguinte, ela olha para o mapa e fala, um problema glandular era tudo que eu precisava para eu crescer nessa encarnação. Ô, gente, cá para nós, tem gente que pede no plano espiritual para vir feio, chega aqui e quer ficar bonito. Quer fazer cirurgia plástica, quer esticar daqui, puxar dali, botox, colar, e quer sair colando plástico em tudo quanto é lugar. Ah, a gente esquece, não, verdade, essa é a justificativa, a gente esquece. Só que quando a gente chega lá, já chega lá derretendo. De tanta emenda e remendo que fez. Então, às vezes, a gente pede para vir com a dificuldade, quando chega aqui, a gente discorda da dificuldade que a gente pediu. E por que a gente pede a dificuldade? Para não cairmos mais. Movimento de lucidez. Movimento de lucidez. Esse movimento de lucidez é a mesma colocação de Paulo lá atrás, examinai tudo e retende o bem. É a mesma colocação do livro, da pergunta, da palestra, por que eu tenho medo de dizer quem sou? Eu posso olhar e falar, vendo bem aqui, eu posso cair. Eu tenho uma tendência grande de cair. Ou seja, o que significa isso? Tem locais que a gente vai, tem relacionamentos que a gente se envolve, tem contatos que a gente escuta, que são perniciosos para o nosso estado íntimo. Não são as pessoas que são perniciosas. O nosso estado íntimo que pode abrir espaço para essa dificuldade, em função das coisas que eu carrego. Eu não posso acusar o outro, mas o que a gente faz, volta lá no mecanismo de defesa, racionalizar. Mas se não fosse por causa de fulano, eu até não teria caído. Mas foi ele que apareceu para mim. E a gente se envolve com situações errôneas, claro que a gente não vai continuar assumindo a postura, a gente vai continuar racionalizando, conforme Freud colocou para nós. Você vê que é uma dificuldade nossa. Reconhecer, quando a gente não reconhece, nós abrimos espaço para algo que se chama rigidez. Rigidez não é mecanismo de defesa, rigidez é um desvalor moral que dificulta nós fazermos mudanças de postura. Como eu disse, aquela garota lá atrás que falou, nessa encarnação eu vim para estudar, na outra eu venho para trabalhar, significa rigidez, não muda de postura. Não muda de postura. Um exemplo de rigidez. No ano passado, minha irmã
me ligou. E eu estava no trabalho, e ela me ligou me dizendo, Emerson, nosso irmão estava passando mal. Ela casada, eu sou casado, o meu irmão solteiro. O nosso irmão está passando mal. Ele é mais velho do que a gente. E ela falou assim, Emerson, eu estou indo para o hospital com ele. Eu falei, o que houve, Emerson? Parece que ele está com alguma obstrução intestinal. E aí, ela falou assim, eu estou indo para o hospital. Eu falei, olha, eu vou sair daqui entre 5 e 6 horas, eu vou direto para o hospital, e aí eu te rendo lá. Quando eu cheguei no hospital, ela ainda não tinha conseguido fazer a internação dele, e aí estava aguardando para ser atendida, e aí ela foi embora para casa, era umas 7, 7h30, e eu continuei com ele no hospital. Daí a pouco a gente foi atendido, o médico olhou, falou que ele estava com uma obstrução intestinal, pediu exames. Enquanto isso, fizemos os exames lá dentro do hospital, e ele estava com um inchaço abdominal muito grande, com uma obstrução intestinal. E aí, quando deu entre 4 a 5 da manhã do dia seguinte, o médico colocou que ele seria internado e eles iriam fazer uma cirurgia nele na segunda-feira. Na segunda-feira, aí eu fui embora, ele ficou internado, a gente foi monitorando, e aí na segunda-feira ele foi para a cirurgia. O estado dele, ele tinha um problema no intestino, que havia um cruzamento das paredes intestinais, desfeito este movimento. Ele não, devido à saúde dele, não tem nenhum problema de saúde, não se envolve com o álcool, não se envolve com droga, não tem alimentação gorda, faz atividade física, tem o trabalho, tudo saudável. Ele saiu direto do bloco para o quarto. Ele não passou pelo CTI, não usou bolsa de colostomia por causa do estado de saúde dele. Passado um dia, passado 2 dias, e a gente monitorando, indo para o hospital, e ele foi se recuperando. Quando ele estava parcialmente recuperado, ele começou a recusar a medicação. E ele disse que ele não precisava mais do medicamento, que ele precisava de ter alta dali, que ele não aguentava mais ficar no hospital. Eu falei assim, meu irmão, você precisa ficar. Você não pode recusar as medicações. A equipe médica me chamou porque você não está aceitando tomar. Emerson, eu estou ótimo. Emerson, assina a minha alta. Conversa com eles. Eu falei, eu? Me responsabilizar por você? Se você não escuta o médico estando internado, você vai me ouvir? Não, eu te conheço. Vai não. Emerson, se eu sair daqui eu melhoro, o meu problema é o hospital, isso aqui é que está me fazendo mal. Eu falei, então se ajude, tome a medicação para que você saia mais rápido. Não vou mais tomar não, que eu já sei bem o que eu preciso, e ele foi recusando a medicação. E ele foi recusando. Passado uma semana, o quadro dele debilitou, e o quadro debilitado, o médico falou comigo, olha, o seu irmão vai morrer. Seu irmão vai morrer porque ele recusa a continuidade do tratamento. Ele recusa as medicações, ele vai morrer. E eu ia num dia, minha irmã ia no outro, eu ia num dia, minha irmã ia no outro. E aí eu conversava com ele e falei, o seu quadro está se agravando. Você vai morrer. Eu não vou morrer. Eu preciso de sair daqui, me tira daqui. Eu falei, eu não tiro. E aí, quando eu conversava com minha irmã falava assim, Emerson, como é que você está conversando com ele? Eu falo com ele que ele tem que tomar a medicação. Emerson, você não pode falar assim. Você tem que falar assim, vai, toma esse remédio. Se você não tomar, eu vou abrir a sua boca e vou fazer esse remédio descer goela abaixo. Eu falei assim, minha irmã, como é que você está falando? Eu estou falando desse jeito. Eu falei, então, você fala assim, eu falo do outro jeito. Você fala assim, eu falo do outro jeito. E ela falava imperativamente e eu falava sugestivamente. Enfim, os médicos me ligam e falam, Emerson, nós conseguimos uma vaga para ele no CTI. A gente está tendo que transferi-lo. Transferido para o CTI, eu pedi minha irmã que não fosse mais para o hospital, porque eu já tinha tomado a primeira dose da vacina, mas não a segunda, e eu comecei a ir direto no CTI. Passado mais uns 3, 4 dias, ele ficou contido no CTI, amarraram os braços. Mais 2 dias ele foi entubado. E aí ele perdeu a consciência. E mais uma semana ele desencarnou. Rigidez. A rigidez dificulta a nossa caminhada na Terra, porque a gente acha que a gente está certo. Aí me perguntaram assim, Emerson, isso é suicídio? Isso não é suicídio. Por quê? Porque é a alimentação de um desvalor moral.
você que é ciumento, você que é fofoqueiro, você que é possessivo, você que é vaidoso, você que é rígido, ao desencarnar por este excesso, por esse desvalor moral, não é necessariamente suicídio, mas é um movimento autoagressivo. Ele se agrediu no movimento de valorizar o desvalor moral. Rigidez. Enquanto a gente mantém movimentos de rigidez, nós não fazemos um movimento autoavaliativo para mudar as nossas posturas internas. Muitas vezes, com medo de descobrir quem a gente é. Outras vezes, com medo daquelas pessoas que convivem conosco se afastar da gente. Rigidez. Não. Você liberta do pensamento, mas ainda não libertou da rigidez não, tá bom? Pode mudar. E se isso estiver te causando muito mal-estar, eu estou vendo que seu cabelo está caindo, está te causando muito mal-estar, você me fala que eu te arranjo uma muda, que eu tenho mudinha. Oi. Suicídio consciente? Esse é o que mais existe, mas não necessariamente a rigidez. O suicídio consciente, a rigidez, ela é uma facetazinha do estado conturbado das nossas questões internas. O suicídio consciente, ele é o estado exacerbado do egoísmo, onde a pessoa só pensa nela. Ela não pensa em quem convive, ela só pensa nela, veja, um detalhe aí, tá? Ela não pensa nela no sentido de achar um mundo melhor, ela pensa nela no sentido de se livrar da dor. O suicídio, ele é uma atitude direta, uma atitude definitiva contra um problema momentâneo. Porque todos os problemas passam, mas a pessoa que se suicida, ela agrava, ela toma uma decisão final, uma decisão incisiva que vai trazer consequências do outro lado, dependendo do estado que ela está caminhando. Então, por que o Emmanuel coloca para a gente no livro Consolador, na pergunta 253 sobre o suicídio, por que ele coloca que é uma atitude egoística? Porque naquele momento ele levou em conta se libertar da dor, mas não levou em conta a dor que ficaria com aqueles que estavam convivendo com ele e que o amavam. E ele não assistiu o amor das pessoas, porque ele pensava nele. Por isso Emmanuel faz referência, a partir dessa pergunta, ele faz referências à questão do suicídio. Então, a rigidez é um desvalor moral. O ciúme é um desvalor moral. A fofoca, que a gente deu exemplo, é um desvalor moral. O não pensar, como sugere Paulo, examinar tudo e retende o bem, o não pensar é um desvalor moral. Você não parar para pensar, você não parar para ouvir, você não parar para ler, você não parar para assimilar, para refletir aquilo que você leu, aquilo que o outro te falou, isso é um desvalor moral, onde você acha que só você que está certo. Pode falar, meu filho. Tá, mas veja, aí, isso aqui dá um seminário. Nós vamos deixar o seminário para dezembro, né, Virgílio? Já está até agendado. Mas está relacionado ao orgulho? Tá. Mas aí eu pergunto para vocês, o que nasce primeiro, o orgulho ou o egoísmo? Vocês estão na dúvida. Quem acha que é o orgulho, levanta a mão. Quem vem primeiro, o orgulho ou o egoísmo? Quem acha que é o orgulho, levanta a mão. Abaixa a mão. Quem acha que é o egoísmo, levanta a mão. O egoísmo acha mais. Tem gente que não acha nada. Eu acho que esse povo é de Minas Gerais, que não acha nada. Porque o mineiro não acha nada. Quando você pergunta, o mineiro não levanta a mão de jeito nenhum. O mineiro fica lá, em cima do muro. Quando você dá a resposta, o mineiro fala assim, era isso que eu estava pensando. Bem que capixaba e mineiro tem muita sintonia, até nisso. Então, veja bem, o que vem primeiro... exatamente, é o tema da palestra. O que vem primeiro é o orgulho.
a rigidez, ela é uma faceta. Ah, por que, que o que vem primeiro é o orgulho? Não é porque eu acho, não, gente, porque eu estou pegando o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, está assim: o orgulho é a humildade. E aí ele coloca para nós, o orgulho é a raiz de todas as nossas dificuldades. Tudo vem do orgulho. Aí, lá no capítulo 11 do Evangelho também, no item 11, ele coloca para nós assim: egoísmo, filho do orgulho. Pronto. Você pode ler o resto todo, mas só de falar filho do orgulho, imagina uma árvore. A raiz, o que que é? Vou ficar aqui até meio-dia com vocês. A raiz, o orgulho. O tronco, o egoísmo. A copa. Aí você coloca lá na copa as frutas. A rigidez, o ciúme, pensamento negativo, a fofoca. Você vai colocando os frutos do orgulho e do egoísmo. Então, quando pergunta se um é filho do outro. Está claro? Aí também, está lá na copa. Não, que pai, não inventa mais familiar não, meu filho. A desgraça nessa família já está completa. Você tendo raiz de orgulho e tronco de egoísmo, gente, não coloca mais familiar não, que já está bom. Pai, filho, o resto, tá? Agora, atentemo-nos, porque quando nós falamos disso, a pergunta sobre o medo, ele é originário das culpas. Por que eu tenho medo de dizer quem sou? Ele é originário das culpas. Tem coisas que a gente não se culpa porque ainda não favorecemos o discernimento interno. Mas a gente sabe quando a gente está errado. Todos nós sabemos quando a gente está errado. Hoje, gente, de sã consciência. De sã consciência. Ninguém tem como fugir do que está certo e do que está errado. Do que pode e do que não pode. Do que deve e do que não deve. Não tem jeito. O medo, ele é originário da culpa. A culpa, ela vai gerando tensão. A tensão leva à agressividade. Olha a cadeia. O medo origina a culpa gera tensões, a tensão leva à agressividade, e a agressividade abre porta para a doença. Quem coloca isso para nós é Joana de Ângeles no livro Joana de Ângeles Responde. Quando ela faz essa cadeia, nós estamos falando de doença, nós estamos falando da doença do outro ou na autoagressão. Por que nós estamos falando de agressividade? Ou eu agrido alguém, ou eu me agrido. Às vezes a pessoa ela é tão tranquila, mas por dentro dela ela é vulcânica, porque ela está se agredindo. Mas quem olha, ela está... Oh, gente, mas fulano é pleno, né? Então você imagina, por que fulano é pleno? Porque ele apresenta plenitude, mas se ele te falar das dores dele, pode ser que você não queira ser amigo dele. Então ele prefere usar os mecanismos de defesa. E aí nós temos que fazer movimentos de mudança, porque senão a gente sai adoecendo. A partir do medo, a gente sai adoecendo. Se a gente fizer esse movimento de adoecimento, nós não vamos dar conta de valorizar o nosso período na Terra. Vamos citar um exemplo. Vocês devem ter visto um filme, aqueles que não viram, que se chama O Resgate do Soldado Ryan. Ele foi lançado no ano de 98 por Steven Spielberg, um dos grandes cineastas, né, do mundo. Ele montou esse filme. E o que é interessante na nossa avaliação, eu quero que vocês entendam, eu vou dar um spoiler. Quem não assistiu o filme, problema seu, porque eu vou ter que falar. Devia ter visto, não viu, mas vocês vão ficar atentos ao que eu vou dizer. E olha, se puderem, assistam. O filme é forte. O filme tem cenas que muitas vezes te incomodam. Mas é importante que a gente avalie o contexto. Porque, veja, estava acontecendo, essa história, ela aconteceu numa guerra civil nos Estados Unidos, aonde uma mãe manda 4 filhos, os 4 filhos dela são chamados para a guerra, 3 dos filhos morrem, e aí o comando do exército vai buscar o outro filho, porque segundo os princípios do convívio da cultura americana, não podem deixar uma mãe sem nenhum de seus filhos, considerando que ele esteja na guerra. Já que 3 morreram, vão atrás
do que sobreviveu. E isso aconteceu numa guerra civil nos Estados Unidos. Mas o filme, não é essa não. É uma guerra civil que eu não sei nem o nome, mas já que você me falou desse, eu vou até procurar, porque se ele tiver razão, na próxima palestra eu conto para vocês. Agora vem o escritor. O escritor, que não é o Virgílio, pegou essa cena que aconteceu na Guerra Civil, porque eu também não sei a de... Qual o nome, meu filho? Secessão. Eu não sei se é essa, mas o que o escritor fez? Ele pegou essa cena na Guerra Civil e ele levou para a Segunda Guerra Mundial, ele escreveu o texto, aí o texto é isso que o Virgílio colocou. No texto, um grupo, sabendo que Estados Unidos também estava em guerra, pegaram um grupo de militares e eles desembarcaram na Normandia, na França, no ano de 1944. Esta cena, o que eles chamam do dia D. Então, eles desembarcam na Normandia. Quando os 3 irmãos desembarcam, o quarto é um paraquedista, os 3 irmãos desembarcam, eles morrem logo que eles chegam lá. O quarto que desceu de paraquedas, ele caiu atrás das forças aliadas e longe do inimigo. Então, tiveram que ir atrás dele, porque ele era o caçula, que é interpretado por Matt Damon. E aí o general, sabendo que aquele era o único que estava vivo, que os 3 irmãos tinham morrido, ele chama pelo capitão, que faz a função, é Tom Hanks, e fala com Tom Hanks, vai atrás, pega um pelotão, e vai atrás, monta um grupo, e vai atrás do soldado Ryan, porque os 3 irmãos já morreram, e ele precisa dar... Não seria a Segunda Guerra Mundial, porque eles saem da Inglaterra e vão para a França, para Baté de Calais. Não, você não vai me contar toda a guerra, não, eu só vou pegar esse episódio. Só esse trechinho. Depois vocês vão ver o filme, vão até chamá-lo para ver junto. Tá certo? Mas só esse trechinho. Então, chama pelo capitão, o capitão pega mais 6, 7 soldados e vai também para a França resgatar o soldado Ryan. Imagina resgatar um soldado em 1944, sem os computadores que nós temos hoje. Estava começando a era da computação. Enfim, foram atrás do soldado, vários outros morreram para resgatar aquele. Vários outros morreram. Ainda que morressem, o capitão não abriu mão da missão que foi delegada a ele, determinado pelo general. Quando eles localizam o soldado Ryan, e aí ele chega para o soldado Ryan e fala, você vai ter que voltar, porque a sua mãe está sozinha e os seus irmãos já morreram. E a cultura americana não permite que você fique na guerra. Aí ele fala, mas eu vim para a guerra, eu sou paraquedista, eu vim para a guerra, eu vou ficar. O capitão fala, isto não é um convite, é uma ordem, e eu vou te levar. E aí o soldado recua, e o grupo que ainda estava vivo começa a preparar para voltar com o soldado Ryan. Mas no final a gente vai ver esse movimento de volta, o capitão é atingido, e aí encostado numa mureta, vem um tanque na direção dele, para passar por cima dele, cai um torpedo, alguma coisa dos aliados, e desvia o curso do tanque. Quando o Ryan vai salvar o capitão começa a atirar contra o tanque é uma bobagem, mas ele atira, porque a única arma que ele tinha era um revólver, ele começa a atirar, e aí na hora que o Ryan chega perto dele, ele pega o Ryan pelo colarinho, e abaixa a cabeça dele e fala assim, faça por merecer. Faça por merecer. Essa é uma das frases que a gente tem que andar com ela no nosso dia a dia. Faça por merecer. O final do filme é o soldado Ryan, velho, ao lado do túmulo do capitão, e aí a esposa chega próximo dele, e aí ele pergunta para a esposa, eu fiz por merecer? Fazer por merecer significa, justifique o seu movimento atual, justifique o seu conhecimento,
Faça por merecer aquilo que a espiritualidade está te proporcionando. Faça por merecer o conhecimento que você tem. Faça por merecer o salário que você recebe. Faça por merecer a família que está do seu lado, independente da condição moral dos seus familiares. Faça por merecer. Porque se eles estiverem em um campo elevadíssimo de espiritualidade, eles estão te ajudando. Se eles estiverem em um campo perturbador de espiritualidade, você é a direção que vai mostrar para eles o caminho. Faça por merecer a oportunidade reencarnatória. Faça por merecer. Faça por merecer significa, ainda que haja medo e não damos conta de nos posicionar diante do outro, façamos por merecer tudo que a gente está recebendo. Então, fica para nós a pergunta de Jesus, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 47, que eu faço analogia com faça por merecer, que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Você respeita seus familiares, respeita seu marido, respeita seus filhos, respeita sua esposa, respeita o seu ambiente de trabalho, respeita as relações sociais. Isso não é especial. Isso não é especial. O que você pode fazer além disso? Faça por merecer. Com o conteúdo que você tem, o que você pode fazer além disso? Que fazeis de especial? E aí a minha filha, estou vendo lá, combinando no WhatsApp, eu, minha esposa, minhas 3 filhas, nesse grupo, nós 5, estou vendo ela comunicar com as irmãs. Gente, comprei na Shopee uma caixa de máscara. Comprei 2 caixas de máscara. A Shopee mandou 10. Vocês querem? Uma ofereceu para a outra e está oferecendo lá. E aí, na hora que eu vi, eu não falo nada nos grupos. Eu não falo nada. Quando acontece, daí às vezes 2 meses é para eu falar alguma coisa, eu vou lá com uma frase. E eu estou vendo elas lá, uma falando que vai levar a máscara, a outra falando não sei o que e tal, e falando kkkk, mandaram 10. Aí eu peguei e falei assim, filha, ligue para a Shopee e pergunte como que você faz para devolver as 8 caixas a mais, ou quanto custa as 8 caixas para que você pague, se você vai ficar com elas. Quando eu cheguei à noite em casa, aí eu vi a resposta de uma das filhas, fazendo assim. A outra respondeu assim, papai está lendo, kkkk. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, filha, você ligou para a Shopee? Ah, é, pai, eu queria até te passar. Eles fizeram um elogio, mas o elogio é para você, né, pai? Você sabe, não é para mim. Eles elogiaram, porque me dando os parabéns, porque eu liguei para devolver as 8 caixas. Ninguém nunca ligou para devolver o que veio a mais. Então, eles estavam me parabenizando, porque eu estava ligando para devolver. E aí, pai, eles pegaram e falaram que eu não preciso me preocupar em pagar, porque eu posso ficar para mim. É um prêmio, é um presente, já que eu estava ligando para devolver. E aí, na hora que ela terminou, pai, então os parabéns é para você. E aí eu falei assim, você escutando isso da Shopee, você corrigiu a pessoa que te falou isso? Ô pai, mas corrigir por quê? Filha, você estava recebendo os parabéns por ser honesta. Nós temos que parar com isso nesse país. Ser honesta é um compromisso moral. Nós temos que parar com isso. Ele veio te parabenizar porque você está sendo honesta? Aí ela falou assim, mas pai, todo mundo faz isso, mas estão errados. A gente não tem que dar os parabéns a ninguém por ser honesto. Temos que ser honestos e fim. Isso é uma condição moral do bom convívio com as criaturas. E aí eu coloquei para ela assim, ô filha, e de mais a mais, ainda tem um outro detalhe. Você recebeu os parabéns, pegou as máscaras para você, sendo que ele não pode te dar as máscaras. Pai, por quê? Porque ele é funcionário da empresa, ele não é dono. O dono pode dar o que quiser, funcionário não pode pegar e fazer caridade com o chapéu de terceiro, não é meu. Pai, é muito difícil conversar com você? É, filha, é difícil. Pai, eu não fiz nada disso. Por quê, filha? Você está abraçando a condição social. Que fazeis de especial?
que fazeis de especial? Eu entrar na convenção social, eu começo a atender as demandas que lá na frente serão agressivas para o meu contexto, porque no fundo eu não concordo. Se eu não concordo, eu vou respeitar o meu estado íntimo. Respeitem o estado íntimo de vocês. A pergunta de Jesus é a mesma colocação no filme, quando Matt Damon escuta de Tom Hanks, faça por merecer. Chega no final da sua vida e se avalie. Avalie hoje, você está fazendo por merecer as coisas que tem recebido? Se avalie. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões deste domingo. Até breve, se Deus quiser. Querida amiga, muito obrigado. Você já fez valer por merecer nós estarmos aqui de manhã hoje. Essa hora que aqui passamos foi esclarecedora e iluminativa. Então nós, não só você, mas a todos que nos dão condições de estarmos aqui. São muitos que dão aquele esforço para que possamos ter esse momento, esse grande encontro, a grande família. Agradecemos a vocês, a presença. E mais uma vez esse querido amigo, nosso eterno mineirinho. Muito obrigado, querido amigo, em nome de todos, em nome dos mentores da casa que aqui estão. Felizes por uma retomada que nós estamos após essa pandemia. Olha que maravilha, a grande família de volta, aquecendo com a presença, esses laços afetivos que nós construímos aqui durante anos. Muito obrigado a todos vocês pela presença. E mais uma vez, vamos fazer por merecer esse esforço que a espiritualidade nos proporciona. Estamos aqui nesse ambiente tranquilo, sereno, porque muitos trabalhadores nos dão essa condição. Nós temos a equipe espiritual, que aqui de maneira permanente dá toda a proteção a esse espaço, que é a nossa escola de estudos, às vezes é o nosso hospital, mas que seja principalmente a oficina de trabalho, no qual esse amigo aqui tão bem representa. Então, mais uma vez, quem quiser conhecer melhor esse trabalho de fraternidade, de compaixão que ele faz. Você queria falar um pouquinho sobre esse trabalho que se trata, Emerson, por favor? O que é que o Lafran faz? Olha só, a nossa casa hoje, ela está com 35 anos. 35 anos. Então, hoje nós temos 22 garotos internos e temos 30 leitos. A maioria é completamente dependente. Nós temos várias crianças que têm, aí a gente fala criança, mas o mais novo nosso fez 1 ano agora em setembro, e o mais velho tem 37 anos de idade, que entrou lá com 2 anos de idade. Então, a gente chama todos de criança, mas, na realidade, nós temos hoje 7 crianças, e os outros 15 já passaram dos 18 anos. Nós temos um quarto, os nossos quartos lá cabem 6 leitos, com uma distância de 1 metro de um leito para o outro. Um quarto é um quarto só, um atendimento especial. Esse garoto, que ele fez 1 ano agora em setembro, no dia 6 de setembro, ele estava no CTI, do Hospital Municipal de Contagem. E aí o hospital me ligou porque as 4 instituições que tem entre Belo Horizonte e Contagem não tem essa estrutura desse quarto. Por que esse garoto estava no CTI? Porque o CTI tem gente circulando o dia inteiro. E ele tem traqueostomia, ele tem gastrostomia, e na época ele estava usando um aparelho de ventilação mecânica, porque o pulmão dele não funcionava, e o aparelho é que fazia essa função. Como lá no abrigo eu já tenho um quarto especial, aonde tem enfermeira o dia inteiro, lá nós temos 25 funcionários. Entre o pessoal da lavanderia, cozinha, enfermagem, segurança, psicólogo, nós temos um psicólogo lá que é o técnico, nós temos uma assistente social, fisioterapeuta, dentista, médico, dentista e médico são voluntários lá. Enfim, ligaram se eu poderia receber este garoto, porque ele ia viver no CTI do hospital.
porque toda hora ele vinha com a mãozinha e puxava a sonda da tráqueo. Quando amarrava a mãozinha dele, a hora que ele conseguia, estava amarrado na grade, ele puxava da gastro. Então me ligaram e nós recebemos, ele está conosco lá, e ele está mexendo com o ambiente todo da casa, não só porque ele puxa a sonda, porque ele é encantador, e aí o povo quer andar com ele no colo, só quer ficar com ele. Então, este é o perfil dos nossos garotos lá. Nós temos os mais velhos que sorriem, que esticam o braço, que falam conosco, mas o tempo todo a dependência física é o que caracteriza. E lá nós não recebemos outros tipos de patologia, é só paralisia cerebral. Síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, outras síndromes, autista, nós não recebemos. É só paralisia cerebral grave e profundo. Só que com o tempo, com os cuidados, eles vão se socializando e vão melhorando a condição deles. Então, se vocês tiverem a chance... Aí já saiu do ventilador mecânico, depois de 10 dias, ele saiu do ventilador mecânico, aí o hospital falou, Emerson, a hora que você quiser, pode buscar, porque para eu conseguir o ventilador mecânico, esse aparelho, eu preciso de entrar no sistema do governo federal, chama sistema de oxigenoterapia, para eu conseguir emprestar o aparelho. Só que eu tenho 2 lá no abrigo, porque eu tenho 2 pessoas que não têm o pulmãozinho em funcionamento. Quando acaba a energia, nós temos uma campanha lá, quando acabar a energia elétrica, a gente comprou um gerador para casa, porque a gente ficava louco quando acabava a energia, a gente ligava para o SAMU e começava a levar os meninos para o hospital. Na hora que voltava a energia, ligava para o hospital e começava a buscar os meninos de volta para casa, os que tinham, na época eram 3 com ventilação mecânica. Enfim, hoje nós temos 2, porque depois de 10 dias que conseguiram tirar o pulmãozinho dele, restabeleceu, e aí ele está sem a ventilação, mas ainda usa tráqueo, usa gastro. E nós temos outros que já tiveram N dificuldades, mas vão para o hospital, internam, resistem e retomam. E a gente sabe, na fala de Emmanuel, que a maioria dos garotos que nascem com paralisia cerebral tem envolvimentos graves com situações criminógenas de passado, inclusive com posturas suicidas. E por terem feito um movimento autodestrutivo, hoje têm o potencial intelectual, mas estão fisicamente limitados, conforme coloca para nós o livro Deficiente Mental. Por que fui um? Da Vera Marinzec, onde ela discute, junto com a espiritualidade, traz para a gente as informações do porquê que eles nascem nesse estado e a gente vai zelando por eles até que eles consigam superar as dificuldades que eles estão vivendo. É isso. A nossa casa, ela é um pedaço daquilo que a espiritualidade gostaria de idealizar e a gente vira instrumento de trabalho ali. Não é mérito daqueles que estão lá dentro, mas é a espiritualidade impulsionando, mas, acima de tudo, o movimento de autoconscientização, porque temos, graças a Deus, nós temos 25 funcionários, mas nós temos mais de 50 voluntários em sistema de turno, fora as campanhas externas, para dar conta da administração da casa, porque não é uma administração fácil na questão financeira, principalmente, porque a demanda lá hoje, ela varia de 70 a 80 mil reais por mês de custo para manter a casa, considerando as doações. Então, essa é o valor da administração. Então, você vê que a gente tem que estar energizado. Quando o Virgílio fala, esse moço que vem lá de Minas para fazer uma palestra e vai embora. Eu não vim, a minha questão não é amor, não, gente. O Virgílio que acha que ele ama demais o povo capixaba. Não amo ninguém. Sabe o que acontece? Eu venho porque o Virgílio fez um contato com os espíritos falaram que ia me pagar em bônus hora. Aí eu venho. Qualquer lugar desse país que me chame e fala que o salário é bônus hora, eu vou. Mas se falar, a gente vai discutir uma verba, eu nem apareço, é capaz de eu não atender nem a resposta, nem para a réplica, tá claro? Mas falou que vai pagar em bônus hora, eu ainda não dou conta de despertar esse amor interno, mas trabalhar por salário, a gente trabalha, eu também, ainda que seja no plano dos espíritos, até que um dia vire amor. Combinamos?